O universo de Bleach é um universo rico, tanto na sua gama de poderes e habilidades, das mais diversas, como também no seu mundo, como é dividido no mundo humano, no Ecomundo e na Sereitei. Mas o que mais chama a atenção são seus personagens, que cada personagem tem uma personalidade, cada um deles tem o seu carisma, cada um deles carrega um simbolismo ou temática diferente. A cada arco que nós vamos passando, nós vamos sendo introduzidos a novos personagens, a novos grupos. E muitas vezes desses grupos são antagonistas, mas é o que realmente acaba atraindo mais o fandom, como antagonistas são bem construídos, como cada um deles são diferentes. E um dos principais grupos a qual o fandom tanto ama são os espadas. E cada um desses espadas carrega uma numeração e um aspecto de morte diferente, o que está ligado ao seu cerne, a todo o seu ser, a toda a composição do personagem. E hoje eu trago para vocês um vídeo sobre o Zombari, o espada de número 7. Mas antes de irmos direto para o tema do vídeo, eu devo me apresentar a vocês. Oi, eu sou o Delkai e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Eu espero poder contar com seu like e um aviso para quem ainda não se inscreveu e nem ativou o sininho, é só rolar aí embaixo, se inscreva, acesse o canal, compartilhe com os amigos, chame eles para assistir esse vídeo e bora lá! Antes de falar diretamente do Zombari, temos que falar um pouco sobre os espadas para entender como funciona a hierarquia deles. No geral, são os 10 arrancas mais poderosos ao comando do Aizen, mas essa numeração que eles carregam não remete apenas ao poder. Cada número tem um significado mais da personalidade, do perfil de cada um. Eles não são 100% fiéis ao Aizen. Cada um deles tem um segmento próprio, cada um deles tem um pensamento e tem um motivo por estar ali com o Aizen. Muitos deles têm um propósito. Apenas alguns, como Haribel, o Stark e o Kyoha, estão ali com o Aizen por estar realmente querendo servir ao Aizen. Outros, como Noitora, Greenjoe e Baragan, estão ali ou por serem obrigados ou porque têm um propósito de lutar. Eles querem apenas vivenciar a guerra. E eles são unicamente vistos pelo Aizen como realmente armas. Então ele não vê problema neles não serem realmente fiéis a ele, já que no fim, ele só precisa deles para serem buchas de canhão. Aí você deve estar se perguntando, mas o Zombari, ele não é alguém leal ao Aizen? Ele não seria o mais devoto dentro deles? Eu digo para vocês que sim, mas também que não. Mas não fiquem confusos, logo eu irei explicar isso. Mas de início, o que vocês precisam saber e ficar cientes é que Zombari representa a hipocrisia sem fim de alguém que é perdido em seus próprios sentimentos. Ele é muito confuso. Mas primeiro vamos falar da sua estética, vamos falar um pouco da sua aparência e na composição dela. Ele é um homem alto de pele escura, com o restante de sua máscara hollow ficando em sua cabeça, fazendo como se fosse um moicano de ossos. A aparência dele é composta por coisas místicas, pois ele é o mais espiritualizado dos espadas. A sua inspiração é claramente em xamãs e no budismo, e o nome de sua ressurreição deixa clara a sua inspiração em coisas mágicas envolvidas com o místico, já que bruxéria significa bruxaria, ou também pode significar aquele que é envolvido em magia. O uniforme de Zombari esconde sua tatuagem de espada, e consiste em um longo casaco arranca, estilo mandarim, com uma pequena abertura na altura de seu peito, embora seus sapatos se assemelhem aos que são usados em treinamentos de artes marciais tradicionais. Zombari tem 3 marcas escuras em forma de triângulo no seu queixo, que servem como seu estigma. Ele também tem 4 linhas que descem de sua testa diretamente acima de seus olhos, terminando em pontos que parecem como se fosse um ponto de exclamação. Essas linhas estão em ambos os lados de sua cabeça, totalizando 8, o que faz referência até ao polvo, que são uma das suas inspirações. Seu buraco hollow está localizado em seu mamilo direito. Sobre a sua personalidade, na maioria das vezes que o Zombari aparece, ele fica quieto observando com uma pose mais séria e com suas mãos unidas, como se ele estivesse em constante meditação. Ele faz isso porque ele quer passar a imagem de alguém mais espiritualizado. Ele é constantemente calmo, mas claro, isso é apenas uma fachada. Ele é extremamente prepotente e orgulhoso. Ele constantemente subestima seus oponentes antes mesmo de ver suas habilidades. E mesmo sendo orgulhoso, ele não é do tipo que deixa uma oportunidade de passar. Se ele tiver que recorrer a truques sujos para vencer, ele irá fazer, porque tudo para ele que importa é a vitória. Uma das características mais predominantes do Zombari é seu aparente preconceito contra os Shinigamis, por eles desprezarem os Hollows e saírem massacrando eles por julgá-los como seres arrogantes e pela sua própria natureza de devorar humanos. Ele quer retribuir isso destruindo todos os Shinigamis que ele encontrar, e chega até mesmo a repreender o Aronieiro por não ter finalizado a Rukia durante a luta deles. Por outro lado, Zombari age por Aizen, a quem ele reverencia com devoção cega e a quem até mesmo profere louvores em seus momentos finais. Mas todo esse apreço que ele tem por Aizen vinha do fato do Aizen ter dado poder a ele. Ele não ligava realmente pro Aizen ou pro objetivo que o Aizen tinha. Ele só roga pro Aizen em seus momentos finais como forma de desespero. Ele espera que Aizen de alguma forma fizesse algo em relação àquele final que ele teria. Ele se esconde atrás de uma máscara de calmo e sereno. Mas a partir do momento em que as coisas fogem do seu planejado,
ele acaba voltando a si e mostrando visivelmente como ele é furioso, como ele é mesquinho. Ele é cheio de conflitos com seus próprios sentimentos, chegando ao ponto de se desesperar e enlouquecer em meio às batalhas, quando ele percebe que está prestes a perder. Toda essa confusão em seu emocional é estritamente ligado ao seu aspecto de morte. O aspecto de morte do Uzumari é a embriaguez, mas se preferirem, podem chamar também de intoxicação. A forma de seu aspecto vem de todos os seus sentimentos, de tudo que ele carrega, e como ele se deixa levar por eles. Nada nele é pouco ou muito, tudo nele é elevado ao seu extremo. Ele é tomado por seus pensamentos, suas vontades, a ponto de se cegar a todo o seu externo. Ele fica basicamente embriagado pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias vontades. Ele é envenenado e intoxicado pela sua própria arrogância, e é isso que traz seu aspecto à tona. Em como qualquer ser pode acabar se deixando levar pelos seus sentimentos ou por suas vontades. E se caso se acabe se deixando levar por eles, acabará como espada de número 7, tendo um fim trágico, perdido em sua própria arrogância. Essa é a essência da sua intoxicação, os sentimentos reprimidos que quando vêm à tona acabam destruindo o ser, de dentro para fora. Falando um pouco de suas habilidades, enquanto ele está com seu Zanpakuto em estado selado, ele é reconhecido como espada com sonido mais rápido, podendo criar réplicas usando essa habilidade. Ele chama essa técnica de gêmeo sonido, e ele pode criar até 4 réplicas. Suas habilidades de esgrima não são um destaque do personagem, pois suas técnicas são mais baseadas em Kidos, e por conta disso suas habilidades não são tão destacadas em sua forma selada, tendo apenas o seu sonido como um real destaque. Mas quando ele libera sua ressurreição, suas habilidades de Kido são aumentadas exponencialmente. Ele não usa mais armas para lutar, o seu foco é totalmente em ataques a longas distâncias, e na habilidade principal da bruxaria também, que ele denomina como amor. Com agora os seus 50 olhos presentes em seu corpo, ele consegue controlar as coisas. Ao olhar diretamente para o alvo, a quem ele quer controlar, ele lança uma rajada de Kido que é praticamente imperceptível, que se atingir o alvo, o marcará, tomando totalmente controle daquela parte que foi atingida. Essa habilidade pode ser usada em corpos ou coisas que têm alguma consciência. Por isso, quando o Byakuya corta o próprio corpo para tirar a ligação dos músculos com o cérebro, acaba inutilizando essa habilidade. Mas caso ele atinja diretamente a cabeça, não há escapatória, o corpo será totalmente controlado. Ele chama essa habilidade de amor, pois para ele, amar é ser submisso, ser totalmente entregue. Ele enxerga o amor de uma forma totalmente deturpada, da forma mais tóxica possível, o que condiz com seu aspecto. Em sua passagem no anime, ele criou uma certa rivalidade com Byakuya. No momento em que ele encontra o capitão da 6ª divisão, ele de forma hipócrita julga o capitão como alguém orgulhoso e com uma arrogância sem fim. Ele sempre tenta se colocar acima dos Shinigamis, menosprezando eles totalmente em suas habilidades, principalmente o capitão, colocando ele constantemente como um estado de nível superior. A luta dos dois começou após o Espada tentar eliminar a Rukia de forma suja, esperando ela não ter mais capacidade de revidar após a luta contra o Espada de número 9. O capitão da 6ª divisão chegou para impedir, e ali começou a desenrolar a luta dos dois. Esse confronto pode ser dito como uma batalha de egos. Eles constantemente tentam se colocar em uma posição superior ao outro, sendo pelas habilidades, pela personalidade ou até mesmo nas diferenças entre Shinigamis e Hollows. Nenhum deles dá o braço a torcer. Mas o que faz realmente os Uzumari se enfurecer durante esse confronto é ver que no seu estado selado ele é visivelmente mais fraco que o Byakuya, o que o força a liberar seu Zanpakuto e também sua real personalidade inescrupulosa, usando a habilidade do amor para controlar as partes do corpo do capitão. O Espada passa a luta se deleitando vendo o Byakuya cortar os próprios músculos para sair do controle de sua habilidade. Aquela visão para ele era algo magnífico. Ele já não escondia mais uma máscara de alguém calmo e tranquilo, mas logo sua graça iria acabar, quando o capitão percebe que essa habilidade do amor era basicamente um Kido, e ele poderia desviar com seu chumbo e também contra-atacar a partir do momento que ele tentou controlar a Rukia, usando um Kido de restrição. Naquele momento, o Espada entrou em real desespero pelo poder da Bankai do Byakuya. Momentos antes de seu fim, ele ainda tenta atingir o capitão com seu controle, mas nada funciona. Então tudo o que resta para ele é apelar pelas diferenças entre Hollows e Shinigamis, criticando o motivo dos Shinigamis eliminarem os Hollows do pretexto de ser em prol do equilíbrio do mundo, mesmo sendo que eles não tinham culpa de terem que se alimentar de almas. Mas vendo que seu apelo não funcionou, tudo o que restou para ele foi glorificar Aizen. Ele pensava que fazendo aquilo, de alguma forma, ele poderia ser salvo por aquele homem. E assim, ele desaparece em meio ao deserto do Las Noches. Ele teve seu fim ali, sendo colocado contra a parede pelas suas próprias ações, já que o motivo da luta entre Byakuya e ele
Não era por ser Shinigami, Hollow Espada, mas sim por ele ter apontado a espada pro orgulho de Byakuya. E o fim de Zomari é esse. Ele foi um personagem coberto pela sua própria arrogância. Ele, do início ao fim, tenta se mostrar leal ao Aizen, pois sempre quis parecer um mais devoto, mas no fim, tudo que ele sentia mesmo era um ódio escondido pelo seu mestre, por ele ser um dos seres que exterminavam a sua espécie, com a desculpa de que era para o equilíbrio do mundo, sendo que ele mesmo não se importava realmente com seus irmãos Hollows. Tudo que para ele era resumido em hierarquia e poder. Ele era preso em sua própria hipocrisia, e por isso ele roga por seu benfeitor no fim. Não porque ele era devoto, mas por misericórdia por nunca ter sido realmente fiel. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram ver outro personagem por aqui, basta comentar bastante. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com os amigos. Então ficamos por aqui. Valeu, falou e fui!